Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridos irmãos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá, um autista com a Piafoca em Fluminense Titanic e um apaixonado pela leitura bíblica. Vamos para nossa leitura, vamos para a lição da revista dessa semana. O desafio da fé diante da adversidade. Lição 2. Texto base, Jó, capítulo 2. Vamos ler o livro de Jó, capítulo 2. Vamos ler. A revista desse trimestre vai falar sobre Jó. Jó, capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar diante do Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende tua mão e toque nos ossos na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberemos também o mal. E em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Namatita. Tinha combinado ir juntos, condoer-se dele e consolá-lo. De longe eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um rasgando seu manto, lançava o pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Nesta lição, veremos um dos momentos mais sombrios da vida de Jó, o ataque direto à sua saúde física. Depois de perder sua esposa e seus filhos, Jó agora enfrenta o desafio do sofrimento físico extremo. Deus permitiu que Satanás afligisse Jó com uma terrível doença, e o que se segue é um quadro de dor física, emocional e espiritual. Mais do que uma narrativa de perda material, a história de Jó nos ensina que a fé verdadeira é testada não apenas pelo que possuímos, mas também pela forma como lidamos com o sofrimento corporal e a dor emocional. Diante de tal sofrimento, Jó se vê cercado por uma esposa desesperada e amigos que, em seu silêncio inicial, parecem não saber como confortá-lo. O sofrimento físico pode, muitas vezes, ser o teste mais difícil da fé, pois ele mexe com nossas fraquezas humanas de forma direta. Quando a dor toca o nosso corpo e mente, somos levados a questionar nossa existência e, muitas vezes, até nossa confiança em Deus. Jó se torna um exemplo de perseverança, mesmo diante de uma aflição tão profunda. Vamos refletir sobre como ele lidou com essas adversidades e o que podemos aprender com sua postura em relação a Deus, a sua esposa e aos seus amigos? Ponto 1. A saúde de Jó é atacada. Jó 2, de 1 a 8. Vamos ler aqui de novo. Jó capítulo 2, versos 1 a 8. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende tua mão e toca nos ossos na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida.
Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos e a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. A arrependimento de Jó é simplesmente desconcertante. O envolvimento de Satanás não é suspeitado de forma alguma. Tudo parece tão natural. Terroristas, raios, um ciclone, coisas assim acontecem com as pessoas, como sabem muito bem pelas mídias. Nesse sentido, Jó é um homem comum. Suas necessidades são necessidades humanas. Mas em outro sentido, Jó estava por conta própria. Ele era um homem justo e piedoso, um paradigma de bondade. Ele era o exemplo mais extremo de coisas ruins acontecendo com pessoas boas. No entanto, Jó insiste em ver seu infortúnio como a mão oculta de Deus. Jó agora enfrenta um ataque ainda mais devastador. A sua saúde é destruída. A Bíblia diz que Satanás atinge Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2,7. Essa condição não era apenas fisicamente dolorosa, mas também o isolava da sociedade. Na cultura antiga, as doenças de pele frequentemente resultavam em exclusão social, pois muitos acreditavam que esses males eram sinais de impureza ou de punição divina. Jó sofre com as dores intensas de seu corpo e também com a agonia emocional de ver sua dignidade e sua posição na sociedade sendo destruídas. Ele passa a viver isolado, sentando-se em cinzas, raspando as feridas com um caco de cerâmica. Jó 2,8. Uma imagem que reflete sua completa miséria. A imagem de Jó sentado no lixo é emblemática. Alguém que antes era respeitado e para agora se encontra reduzido ao pó, tanto física quanto emocionalmente. Essa passagem nos ensina que o sofrimento físico pode abalar profundamente o ser humano. Talvez associamos nossa identidade ao nosso estado físico e, quando o corpo é atingido, nossa confiança pode ser abalada. No entanto, mesmo em meio ao tentador, Jó não amaldiçoa a Deus. Ele experimenta o limite de sua existência física, mas permanece fiel, mesmo sem compreender a razão de sua aflição. Aqui somos levados a refletir. Como agimos quando nossa saúde é abalada? Continuamos a confiar em Deus ou deixamos que a dor nos faça duvidar da sua bondade? Ponto 2. A reação da esposa de Jó. Jó 2, 9 e 10. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos de receber de Deus o bem, porque não recebendo também o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. No auge do seu sofrimento, Jó recebe uma proposta devastadora de sua própria esposa. Ainda retens a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2,9. Essa frase, vinda de alguém tão próximo, revela um nível de desespero que também afetava aqueles ao redor de Jó. A esposa de Jó, ao vê-lo sofrer tanto, perde a esperança e chega ao ponto de sugerir que ele desista de sua fé e dê um ponto final em sua vida. Para ela, a morte parece uma saída mais desejável do que continuar vivendo sob tamanha dor. A lição da esposa de Jó nos mostra que, em certos momentos de crise profunda, até aqueles que amamos e que estão mais próximos de nós podem vacilar na fé. Ela representa a tentação que todos enfrentamos em tempos de dor. A de desistir de Deus é abandonar nossa integridade espiritual. Talvez a dor é tão intensa que parece impossível ver uma saída, e o desespero vai nos levar a falar ou pensar coisas das quais nos arrependeremos mais tarde. No entanto, a resposta de Jó é digna de nota. Falas como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal? Jó 2,10. Aqui vemos uma perspectiva madura de fé. Jó entende que a vida comporta tanto de bênçãos quanto de provações, e que Deus, em sua soberania, permite ambas as coisas. Mesmo diante de uma proposta de blasfêmia e desespero, Jó mantém sua integridade espiritual. Ele reconhece que não podemos adorar a Deus apenas nas horas de alegria e prosperidade, mas também devemos ser fiéis nos tempos de tribulação. Essa resposta nos desafia a refletir. Será que nossa fé é condicional às bênçãos que recebemos? Ou seremos capazes de permanecer fiéis, mesmo quando todos ao nosso redor perdem a esperança? Ponto 3. O silêncio dos amigos. Jó 2, 11 a 13. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo esse mal havia caído sobre ele, vieram, cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Zuita e Zofar, o Naamatita. Tinham combinado ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande.
Após o ataque à saúde de Jó e a reação desesperada de sua esposa, vemos as chegadas de 3 de seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao ouvirem falar da grande aflição de Jó, eles deixaram suas casas e vêm para consolá-lo. Ao chegarem, no entanto, ficam tão chocados com sua aparência que, inicialmente, não conseguem falar nada. E desejam com suas vestes, lançam pó sobre suas cabeças e permanecem em silêncio por 7 dias e 7 noites. Jó 2, 12 e 13. Sentados com Jó em meio às cinzas. Esse silêncio, embora inicialmente um gesto de respeito pela dor de Jó, também revela uma incapacidade de oferecer verdadeiro conforto. O sofrimento de Jó era tão profundo que nem mesmo a palavra podia aliviar a sua dor. Esse ato de silêncio pode ser visto como uma tentativa de demonstrar empatia, mas também reflete a limitação humana diante do sofrimento alheio. Muitas vezes, quando nos deparamos com o sofrimento de outros, sentimos que as palavras não são suficientes, e o silêncio parece ser a única resposta. No entanto, os silêncios amigos de Jó, embora bem intencionados, não proporcionam o conforto espiritual de que ele tanto necessitava. A partir do capítulo 3, veremos que, quando os amigos finalmente falam, suas palavras causam mais dor do que alívio, pois eles acabam sugerindo que o sofrimento de Jó deve ser resultado de algum pecado oculto. Isso nos leva a refletir sobre o papel do conforto e da presença em tempos de dor. Às vezes, o simples fato de estar ao lado de alguém é suficiente, mas é importante que, quando falarmos, as palavras sejam cheias de graça e compaixão, e não de julgamento. Conclusão: a história de Jó nos ensina que a fé verdadeira é testada não apenas pela perda de bens materiais ou por crises emocionais, mas também pelo sofrimento físico e psicológico. Jó é um exemplo de alguém que, mesmo em meio à mais profunda dor, escolheu permanecer fiel a Deus. Ele sofreu no corpo, na alma e no ser emocional, mas, apesar disso, não se deixou levar pelo desespero ou pela blasfêmia, enquanto pressionado por sua esposa ou cercado pelo silêncio de seus amigos. Essa perseverança é uma lição poderosa para nós que, muitas vezes, vacilamos diante das dificuldades da vida. Jó nos mostra que, mesmo quando não entendemos o motivo do nosso sofrimento, podemos escolher confiar em Deus. A fé que se mantém firme diante da adversidade é a fé que realmente reflete uma confiança profunda em quem Deus é e não apenas no que Ele faz por nós. Quando nossa saúde, nossos relacionamentos, nossos bens materiais são afetados, a verdadeira pergunta é: continuaremos confiando em Deus ou nossa fé é tão frágil que desmorona sob o peso da dor? Para pensar e agir. Em momentos de dor, a quem você recorre para apoio espiritual? Como você lida com o silêncio de Deus em momentos de sofrimento? O que você pode fazer para fortalecer sua fé, mesmo quando aqueles ao seu redor começam a perder a confiança em Deus? Sua fé depende das circunstâncias ou ela se mantém firme, mesmo quando tudo parece desmoronar? Hoje acabou aqui a leitura da lição da revista dessa semana. Valeu, até a próxima. Tchau, fui, valeu.